Olha só essa mulher! Como é que E tá? aí, Não, tô bem. beleza? Tô bem, tô bem. Tô com uma cara meio assim de cavalo, mas eu tô bem aqui, né? Oh, Falava exagerado. para meus alunos, eles iam me abraçar assim, aí, ai, professor, tudo bom dia? Eu falei, ai, meu Deus, vocês vêm abraçar a gente aqui com essa cara de cavalo, então... Ah, E mas aí, como é é que... bom, criança é bom. Como É, é que você tá, Colocine? tô bem, graças a Deus. Criança é tudo de bom, né? Então É. ter Eu tenho os... dois, né? É, sério? Tá com dois agora? Ah, a Tenho dois. menina, né? A Tenho menina uma também. menina, É, uma, é que eu uma acompanho, moça já. eu acompanho mais ali o teu guri ali, pulando e tal, e... É, que ela não gosta muito de aparecer, é aborrecente. É, agora, né? Depois ela vai mudar o caminho para rede social. É, quando ela era menor também era que nem ele, né? Uhum. Parecia bastante. E Sim. me conta, Não, mas o que tu anda fazendo? é uma fase dela, na verdade, né? É, sempre Eu faz. tô, eu tô trabalhando, né? Agora bastante e conciliando a minha vida com o esporte, né? E O kart. é, o kart. Não é fácil, né? A gente ter o dia a dia assim do trabalho, né? E ter que conciliar, então Mas o esporte é uma coisa prazerosa, né? É uma coisa assim que a gente sai um pouco da rotina e, enfim, é um novo desafio, né? É um novo desafio, não só como hobby. Quando entra realmente numa competição, é algo que a gente fica assim um pouco mais assim com uma atenção numa talvez uma disputa ou enfim, aí a mente sai um pouco daquela rotina, né? Então, mas é muito bom, é muito prazeroso. Ah, que legal. O pessoal ficou bem feliz, assim, quando eu disse que eu ia fazer uma entrevista contigo, assim, um bate-papo. E estão tudo animada para assistir. E Ah, eu que queria legal. saber como é que foi esse tempo aí de Covid, né? O que que tu fez? Bom, eu passei por uma dificuldade bem grande, né? Eu peguei o Covid, eu fiquei em 2021, foi em abril de 21, e eu vou te contar uma história aqui. Tem tempo para falar? Pode falar. Tem tempo à vontade? Então tá. Pode. Eu lembro que eu fui num dentista, né? A gente não vai falar quem é, né? Da onde é, mas eu penso que eu peguei o Covid dali. Porque assim, ó, Ah, quando eu fui no dentista, tinha uma ala lá atrás que tinha uma ala nessa unidade de saúde, tinha uma ala de Covid. E eu me cuidei, tipo assim, o Covid começou ali em 2020, né? E aí eu peguei, fui nesse dentista e aí eu lembro que deu, acho que um dia, não deu nem 2 dias, eu já tava com sintomas já. Assim, foi muito rápido, entendeu? Então, provavelmente ali eu peguei dali e fiquei ruim, fiquei mal, né? Porque o Covid é uma coisa que tu pega assim, tipo, por exemplo, no mercado. é muito fácil. O que dá mais bactéria, digamos assim? O que o Covid traz? A moeda, o dinheiro é uma coisa muito suja, então é muito fácil de pegar, entendeu? Tinha aquela coisa, lembra, no começo da pandemia, que o pessoal limpava os alimentos quando chegava em casa, bem no comecinho da pandemia, então existia um pouco de exagero também, claro, evidentemente que sim, mas era uma coisa assim muito, digamos, não paranoica, né, mas, Ah, enfim, mas no né, começo a gente não é, sabia o que que era e a gente tinha bastante medo mesmo, né? sim, sim, é verdade. Deixa eu só ligar aqui, peraí. Pronto, deu. Eu vou ouvir melhor agora. Pode falar. Um, dois, três, testando. Esse aqui, peraí. Já tá... Um eu tô ouvindo, o outro não, peraí. Fechou. Deu. Agora sim. Ah, Deu? agora sim. Ó, até a risada ficou mais alta. Oh, meu Deus! Ficou Me bom. conta como é que era o teu trabalho voluntário nas escolas municipais ali, tu tocava violão para as crianças, como é que era? Cara, assim, foi um trabalho assim tão gostoso, tão diferente. Eu, eu lembro que foi uma fase tão gostosa que eu passei. Eu comecei em 2009 com esse trabalho, né? Era um trabalho assim que não era cobrado nenhum real. Então, foram quase 10 anos, foram 8 anos com esse trabalho. E era muito gostoso sentir a energia, né, da criança. Tu falou ali no começo da tua filha, né? E dos dois, aliás, né? Então, foi um trabalho assim que eu
eu sinto que era algo que tinha que acontecer, né? Então, foi uma coisa natural que surgiu através de convite. Na época, eu lembro que foi foi até engraçada essa história. No começo teve uma mulher, ela trabalhava já na educação, né? Claro, não vou falar o nome dela aqui, para preservar o nome dela. Eu trabalhava na educação, eu não trabalhava ainda na educação, né? O meu contrato ia começar ali em 2009. Mas antes do contrato, para trabalhar na administração pública, essa mulher, ela não me conhecia assim muito, né? Ela conhecia que eu era, né, o fulano tal, e ela me chamou para estar numa escola, uma creche, se não me engano. Acho que era uma escola lá do interior da cidade, e para tocar numa festa junina, uma coisa assim. Aí eu fui. E eu lembro que assim, ela me convidou e tal. E dali começou o trabalho. Foi uma coisa assim, através do convite dela. Tipo assim, eu já tinha isso em mente de fazer. Pegou gostinho. Eu tocava violão assim, mas eu nunca fui profissional, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito tocava para mim. Não sou profissional, eu nunca fui, né? Toco simplificado, olhando ali a notinha e tal, toco, né? Bate no violão e toco uma musiquinha, enfim. E arranhava alguma coisa. Aí eu comecei a me apresentar e deu estalo, assim, sabe? Quando eu cheguei lá, na época, eu lembro que eu tava falando da mulher que me convidou, né? Aí depois passou o tempo, assim, depois ela pensou, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu fui chamar um cara para vir aqui e... Porque, assim, ó, ali, nesse trabalho que tu perguntou das escolas, existiam... A educação naquela época, ela vivia num mundo fechado aqui na cidade, né? Então, assim, eles viviam muito assim, em 2009 ainda, né? O pessoal a internet estava engatinhando para muitas pessoas, né? Então, eles estranharam no começo essa coisa, porque era assim, eu comecei e eu fui com tudo, entendeu? Tipo assim, porque eu vinha lá de trás do colégio estadual, que eu fui presidente do Grêmio Estudantil, então eu já vi que aquela coisa naquela época o celular era muito, 2009, o WhatsApp veio para nós em 2013, ali em 2009 ainda estava engatinhando ali a câmera digital ainda, aquela câmera digital prata e tal. Então, mas eu vinha com aquilo, que eu tinha a câmera digital, e eu vinha com aquela remessa de fotos e tal, com professores. E foi engraçado que muitos professores, naquela época, a grande maioria do município, eles não tinham assim... era um e outro, era um pinguinho assim, que era 3, 4, 5, que tinha uma câmera digital professor efetivo lá, que estava 10 anos, 15 anos, que tirava uma foto, mas eram datas comemorativas. Entrava assim e registrava a foto com as crianças. E, então, isso tudo estranhou no começo. Só que esse trabalho foi tão forte que ultrapassou o município. Foi uma coisa assim que... O que eu fazia? Eu chegava na escola, eu me apresentava. Eu era, vamos dizer assim, para tu entender melhor, assim, eu era a Xuxa, o Xuxo de Camboriú, né? Alegrava as crianças, mas com violão, né? E chamava eles para cantar. Aí eles cantavam na época, Carrossel ainda não tinha, mas eles cantavam músicas infantis. O sertanejo na época estava muito estourado. Eles tocavam tudo. Depois veio o Carrossel, Chiquitita. Aí essas pautas dessas músicas eu trazia tudo para eles. E eu assim, eu amava tocar para os anos iniciais. Pré-2, pré-3, até o terceiro ano era legal. Porque os maiores. Eu já trabalhei em creche. Os maiores. Amam música, amam. Amam. Isso. Os maiores ali do fundamental, quinta, ali do sexto, sétimo, oitavo ali, ano, eles assim, eu até conquistei um pedaço desse público que tinha, assim, dessas crianças nas escolas, ali, em algumas escolas, né, na grande maioria. Porque eles brincavam, porque tipo assim, virou uma família depois de um tempo. Ali, comecei em 2009 ali em agosto ou em setembro de 2009, eles já sabiam quem era esse apelido, entendeu? Quem é esse cara no começo do ano? Aí, familiarizou, assim, ficou uma coisa familiar. Pô, o Colossinho vai vir aqui. Ah, tá, que legal. Aí eles saíam, claro, eles ficavam felizes porque eles saíam da sala de aula lá, daquela coisa maçante da sala, sentados, e era como uma educação física para eles. Ah, vamos lá. Os grandes, que eu digo, né? Eles ficavam alegres por isso. E os pequenos não, né? Os primeiros anos ali, eles eram... Eu amava eles porque, assim, eles eram muito inocentes, né? Tipo assim, eu me sentia um Gustavo Lima quando eu chegava lá. Assim, eu me sentia, assim, um popstar, né? Modesta parte, mas, assim, era muito gostoso sentir. Eles agarravam a minha perna, falavam assim, eu te amo tanto. Depois de um tempo, depois de ter conquistado, na verdade. É muito amor, muito amor. Eles dão muito amor pra gente. Pois tu é mãe, tu sabe disso. Eu já trabalhei em creche também. Pois é. Então, eu sou mil utilidades.
Então foi uma coisa assim, tão gostosa. Assim, quando alguém me pergunta, que eu me formei na área como professor, né? Eu tenho duas formações. Eu fiz alfabetização de letramento e magistério também. Né? São Eu duas fiz formações. magistério também. Ah, é? Sério? Eu fui o único homem no magistério a durar. Começou, se eu não me engano, na época com 7 homens e, e eu lembro que todos eles desistiram e eu fui o único que fiquei. Entendeu? Era raro um homem no É, magistério. eu sou assim, ó, se eu começo, eu termino. Entendeu? Eu não gosto de começar uma coisa e desistir. Porque eu já estava no meio, né? Enfim. Mas a pergunta que tu fez ali das crianças era. A única saudade que eu tenho, esses dias, que agora não estou mais na rede municipal, as pessoas me veem na padaria, me veem em algum lugar tal, perguntam, o que tu tem saudade assim da escola? Eu falo, claro, eu fiz amizade com alguns professores lá, eu tenho um carinho muito especial por muitos profissionais lá até hoje, tal, né? Tenho um contato bacana com eles, não tenho porquê, né? Não ter, né? Eu fiz uma relação maravilhosa com muita gente lá, mas assim, o que eu sinto mais saudade mesmo é as crianças ali do pré-2 até o terceiro ano ali, é uma saudade assim, imensa, assim, porque eles me acolheram assim com. Era, tu não tem noção. Chegar num Caique, no Conde Vila Verde, no Abalu, na Américo Madeira, ou no Tabuleiro, do Domingos Fonseca, e assim, tu chegar lá e sabe assim, Era um popstar. não era nem isso. E eles Pior que são não era nem isso. muito verdadeiros. Exatamente, exatamente, é isso que eu queria te falar. É tão assim, porque chegou uma época ali depois de um ano que era uma família, cara. Eles me viam assim, o Colossini. Aí já vinham correndo. Aí já abraçava a perna, agarrava. Aí eu brincava, falava, sai, eu não tenho dinheiro, não adianta ficar me abraçando, eu não tenho dinheiro. Não adianta. Aí elas começavam a fazer igual tu fez, assim, começava a rir, não sei o que. Tá. Então era muito gostoso chegar com o carro da prefeitura lá e eles me. É muito gostoso. A saudade que eu tenho é essa mesmo. Foi um trabalho lindo, 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 lindo. E é uma pena que não deram continuidade, né? Parou em 2016, nós estamos agora em 2023 e até hoje, infelizmente, eu queria que tivesse um cara lá como eu, nessa gestão nova, e desse continuidade nisso, entendeu? Não precisa nem ser eu, podia ser outro, mas que desse continuidade nesse trabalho que com certeza iria ser maravilhoso. Mas eu acho que ainda por causa da pandemia ainda tem muita coisa engatinhando de novo. Tá? Sim. Vai ter que começar tudo de novo. Então, o pessoal parece que está se... como é que eu vou falar? Está se reconhecendo ainda. As pessoas são muito prudentes, né? Eu vejo muitas pessoas prudentes, porque assim, a pandemia ainda existe. Então, assim, existe, a doença está aí, e tem gente que morre no Brasil. A porcentagem é muito grande que morre no Brasil. Hoje as notícias parecem que meio que não falam mais, como falavam lá em 2020, 2021, né? Mas ainda existem pessoas morrendo, familiares perdendo os seus entes queridos, e as pessoas não usam mais máscara. Minha filha foi de máscara hoje para a escola. Pois é. Olha só. Eu disse para ela, não precisa, filha, tal, né? Só não fica muito perto. Não, eu vou de máscara, mãe. Poxa. Ficou na cabeça dela ainda. Para quem ficou traumatizada. Então, para uma menina que tem vergonha, ela é muito prudente. Porque as crianças sentem isso também, com certeza, né? Que legal, né? Tive muita gente querida morrer, né? Eu tive muitos amigos que morreram. Então, eu fico até arrepiada só de lembrar. E eu tenho uma amiga que ficou depressiva, ela não saía de casa para nada, porque o pai dela morreu de Covid, então foi bem pesado, assim, sabe? Para quem perde, sabe, né? É verdade. Teve casos bem feios. Eu não perdi nenhum. E o teu amor pelo kart começou lá em 2014? Começou. Como é que foi? É tão legal quando tu pergunta isso. Cara, foi muito engraçado o começo, assim, sabe? Tem tempo para falar, né? Pode falar, estou todos ouvidos. Tá. Foi muito engraçado, cara, porque eu cheguei lá, era um hobby, né? Tipo, a pessoa chega lá, jogar um futebol, uma pelada, jogar um tênis. Foi o começo, assim, isso tudo aconteceu por causa do meu amigo, Fernando, né? O Fernando começou com essa coisa, assim, do kart, me chamando para ir lá para assistir as corridas e tal. E o começo foi muito engraçado. Foi uma coisa assim que eu falei, que loucura é essa? Eu sempre gostei de automobilismo, né? Eu sempre fui apaixonado, desde criança, por Fórmula 1. A gente é da época do Ayrton Senna, né? Então, todo mundo apaixonado. Eu não peguei muito Senna, né? Mas assim, o Ayrton... esqueci que você é mais novo que eu. Não, mas não é isso. Eu acompanhei, claro, eu era criança, né? Quando ele morreu, mas assim,
as reprises dele passavam muito depois, né? Então, assim, o Rubinho Barrichello, depois que veio, né? E outros pilotos também, né? O Felipe Massa. Mas é que assim, ó, o brasileiro recorda muito de quem ganha. O brasileiro não gosta de esporte, eu sempre brinco isso. O brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro, ele gosta de ganhar, né? Vamos ganhar. Aí é bom, entendeu? Então, depois que, enfim, os pilotos não... O Rubinho, que só não foi campeão mundial, o brasileiro deixou um pouco de lado. Mas o karting lá em 2014 foi uma experiência muito legal. Aí, assim, eu lembro que no início eu nunca imaginava que iria estar lá, né? Assim, depois, posteriormente, eu comecei o campeonato, tal, me inscrevi no campeonato para correr. Então eu nem imaginava que eu ia correr, porque assim, o mantimento de um kart é caro, né? É uma coisa bem cara, assim, né? Tudo, macacão, luva é muito caro, a sapatilha é muito cara. Então assim, existem umas demandas caras para todos os esportes, né? Na verdade, né? Quase todos, né? Assim, mas esse é um esporte bem caro. Tipo assim, não é futebol, tu vai lá, bota uma blusa, uma camisa lá e vai jogar uma pelada e tal, e bota qualquer camiseta, enfim. Lá não, lá assim, se tu realmente entrar, porque primeiro, quando eu comecei, eu não podia chegar lá de chinelo para correr, entendeu? De tênis normal. Não é assim. Eles não aceitam isso lá. Né? Lá existe uma regra, tal, lá é bem concentrado, né? Todos os católicos, né? Que, enfim, que tem que a pessoa vai, mesmo para ser um hobby, para tu correr, por exemplo, tu vai querer lá correr, né? Com teu marido lá. Tu não vai poder ir lá de chinelo, de sapatilha, né? Aliás, enfim, de chinelo, de tênis normal. Tu vai ter que ter uma sapatilha e tal, tem que ter uma roupa especial para entrar lá e correr. Então, o começo foi muito gostoso, assim, estranho um pouco, né? E de acidente, porque, assim, eu tive alguns acidentes no começo, porque tu se acidentou ou tu viu muito acidente? Eu vi e me acidentei também, assim, né? Não foi uma coisa muito séria, mas eu me acidentei, machuquei. Não cheguei a quebrar braço, nada, assim, mas foram pancadas, assim, um pouco violentas, né? Lá no Beto Carreiro eu tive uma pancada séria no começo, assim, que eu já estava começando já a correr, naquele mesmo ano, ali em 2014, e eu tive uma pancada séria lá. Então, assim, eu fiquei muito preocupado no começo, eu pensei, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Eu pensei assim, será que é... Aí eu fiquei meio assim, meio tenso, né? Machuquei um pouco o ombro, assim, né? Não chegou a sair o ombro fora, mas foi uma pancada grande, assim, a roda passou por mim aqui do rapaz. Eu e ele se perdemos, porque dia de chuva, né? Então, foi um dia que estava meio garoando, mas a pista estava bem molhada, porque choveu a madrugada inteira. E, enfim, então... E lá o Beto Carreiro, ali no Beto Carreiro tem a pista é um pouco violenta, assim, porque ela tem... assim, ela tem retas que são bem compridas e essa reta, ela tem uma alta velocidade grande, entendeu? Então... E dia de chuva é mais complicado de dirigir? Exatamente, aí ficou toda banhada, enfim. Aí lá na frente tem um retão, aí aqui tem uma quebrada, aí nessa quebrada lá em cima, perto da junção, onde eu quase bati enfim, dei com o nariz lá. Então, foi muito legal, assim, foi um novo amor, né? Foi um novo amor na minha vida, assim, porque eu estava ainda na administração pública, trabalhando, em 2014 ainda eu estava, porque eu saí em 2016, mas eu lembro que eu conciliava isso, né? Trabalhando, tal, aquela loucura, dando aula e na hora de atividade tocando violão, ainda tirava o tempo para ir pro kart e corria pro hobby e tal. Mas ali foi um começo, foi legal, foi uma paixão. E depois ali a gente vai, né, 2015, eu tive uma parada, porque a escola estava já estava já há muito tempo, mas a carga horária que eu tinha, que a ex-secretária de Educação na época passou para mim, ela infelizmente hoje não está mais com a gente, ela passou uma carga horária muito grande em duas escolas, então assim, eu fiquei muito sobrecarregado. Pô, deixa eu ver, eu tinha 4 planejamentos, eu tinha 22 salas para dar aula em duas escolas. Olha que loucura, 20. Tem professor que às vezes, não todos, mas alguns reclamam de uma sala só. Eu dava aula em 22. Ah, mas era hora passageira. Mas não importa. Imagina, 22 salas dando aula. Então eu tinha que conciliar isso na minha vida. Então, aí em 2015 ali deu uma parada total. Mas aí, no ano seguinte... Mas em 2018 tu foi campeão regional. Exatamente. Aí foi uma cronologia. Como é que foi? Em 2016 ali, aí retornei, aí dali eu não parei mais. Né? Eu já sentia falta em 2014, né? Em 2015 eu senti falta. Mas eu tive esse tempo dessa pausa nesse ano. Em 2016, e como é que é a sensação de ser campeão? 2018 ali foi uma coisa assim tão também... Foi sofrido demais 2018, né? Foi... os treinos, assim... tive muitos problemas, assim, no começo. O kart era uma bosta, né?
desculpa até a expressão, mas era uma bosta, assim, era uma carroça. O motor não girava, um chassi ruim, um kart ruim, assim, sabe? Eu falava pro mecânico assim, ó, bota aquela peça ali tal pra mim ali, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo pra, né, pra tentar fazer ele evoluir mais. Não adiantava. O kart era uma bosta. Literalmente era uma carroça, não corria nada. Aí eu tive que trabalhar aquilo tudo, não em 2018, já em 2016, quando eu já comecei a pegar firme, eu pensei, porque em 2016, quando eu comecei, retornei, aí eu peguei sério, peguei firme ali, fui embora. Aí foi subindo. Aí essa pergunta que tu fez, 2018, o ano do campeonato que eu ganhei regional, foi assim, uma coisa extraordinária, né? Eu me emocionei muito. Em 2017 tu perdeu por meio ponto? Foi por meio ponto, exatamente. Por meio ponto. Meu Deus, gente. Do primeiro lugar, né? Aí assim, o Breno corria muito. Ele era um piloto assim, ele era campeão já, então ele era um cara, né? Ele começou primeiro que eu, então ele já tinha uma experiência maior. O Breno corria demais, entendeu? Então, perdi para ele, mas isso faz parte da disputa, né? Quase cheguei em 2017. Aí em 2018, aquela coisa que estava aqui, né, entalada na garganta, foi assim. E assim, né, é muito treino, é muita dedicação. Não é uma coisa de chegar lá, sentar no kart, correr e ganhar. Não é assim. Tem que evoluir, tu tem que ir ali com o teu mecânico, porque eu tenho um mecânico, aí eu tenho que trabalhar com esse mecânico para fazer o motor evoluir mais, para ele tentar ter uma potência maior dentro do regulamento, entendeu? Então, pois é, aquela história das tecnologias ali, que tinha muita tecnologia, o que foi aquilo? Isso aí foi boato, né? Isso aí foi uma coisa criada dos concorrentes, porque justamente pela disputa, porque quando tu chega eu era 15º, 14º, acabava uma corrida, eu estava lá em 11º. Eu não estava lá em primeiro, segundo, terceiro lugar no pódio. Que a gente aí quando top. Ganha... pode até começa a vir os boatos. Começa a vir os boatos e começa a vir não é inveja, assim, mas é uma coisa assim da disputa, né? Eu mesmo já passei por isso, né? Quando eu vi um cara piloto lá, mas poxa, esse cara aqui estava lá atrás, como é que o kart agora evoluiu tanto? Assim? Eu falei, mas como é que o cara botou um turbo ali, entendeu? Então, mas enfim, boato surge, né? A fofoca e essa coisa. Eu não digo fofoca, assim, mas é uma coisa mesmo da disputa, né? Porque assim, ó, quando a gente está ali, a gente não tem amizade com os pilotos. Quando tu chega ali, são final de semana de treino, 2 dias de treinos, dia inteiro de treino, né? A tarde inteira. E o dia da corrida. Então são 2 dias de treinos e a corrida. Então, e a disputa ali é acirrada, ninguém vai dar carinho um pro outro, não. Ali é um querendo ganhar do outro. Ali é uma disputa entre todos ali. Não existe amizade, entendeu? Tu chega lá para treinar e tal. Então, a amizade é um pouco restrita, entendeu? Não tem muita... Mas, claro, imagina o pessoal lá que é para ganhar milhões, né? Como assim? E qual milhões? Que é o... Ayrton Senna, imagina se vai ter uma amizade ali no meio. Lá é a 300 km por hora, né? A Fórmula 1 que estás falando. E a disputa lá era gigantesca, né? Tanto que o Ayrton morreu, na época, em Imola, na Itália, em 94, com um carro péssimo, né? O que aconteceu com o carro dele ali? Quando ele bateu na tamburela ali, na Imola, no paredão, muita gente não fala isso, mas nós estamos por dentro do automobilismo, a gente sabe. A peça da direção, ele mandou soldar o volante, ele mandou soldar aquela barra da direção no dia da corrida que ele morreu. E o cara tinha... Isso é uma coisa normal na Fórmula 1? Isso era na época. Mas ele mandou soldar porque estava atrapalhando o dedo dele. Os dedos do Ayrton Senna batiam no cockpit do carro dele. Atrapalhava ali. Aí, um dia antes da corrida, aí ele pediu para cortar o diâmetro ali da barra de suspensão embaixo, porque aquele carro na época foi desenhado para o Nigel Mansell, que era um concorrente dele do outro ano que se aposentou. E aquele carro foi desenhado para o cara, não para ele. O engenheiro, na época lá na Inglaterra, desenhou o carro para o Ayrton, para o Nigel Mansell, não para o Ayrton. Aí ele já começou no ano 94 ali, com a direção já batendo nos dedos, ele já começou. Por isso que nesse ano, quando ele morreu, ele correu 3 corridas. Na terceira ele morreu. Ele correu a primeira no Brasil, a segunda ele correu em Aida, no Japão, e a terceira foi em na Itália. E ele já estava, ele não ganhou nenhuma, foi o Schumacher lá, o alemão, que ganhou. E na época ele se sentiu pressionado, né? O Schumacher era um jovem, estava começando na Fórmula 1, né? E estava com todo o gás ali
para ganhar a disputa, né? Como tu falou ali, né? Teve aquela coisa do... Então, mas claro, lá o dinheiro é muito maior, né? Muito maior e a disputa é muito, muito gigantesca, né? E qual que tu acha que é o autódromo melhor para correr e o pior? Como é que é? Qual o autódromo que tu acha que é melhor para correr e o pior? Qual que é o pior para correr? Olha, pior... Não tem o pior e o melhor autódromo para correr, assim, sabe? Não... Eu acho que existe alguns pilotos lá que reclamam da zebra. O que é a zebra? É aquela, né, para quem não sabe, que está nos assistindo, a zebra é As listras aquela... brancas? É, exatamente, que faz a divisão ali entre a pista e a grama, né? Então, aquilo ali que às vezes, com o tempo, tem muito sol e com a chuva, aquilo ali vai se desfazendo, aí fica às vezes uma lombada, fica um buraco, fica algumas ondas assim e tal. Aquilo atrapalha na hora que, né, que a gente vai fazer a curva ali, dá uma tripedada, assim, dá uma pulada assim, porque está em alta velocidade ali, então dá uma... Às vezes a gente passa reto, vai para a grama e tal, porque dá uma pulada ali, mas não é muita coisa grave. Mas assim, a pista é bem cuidada, né? No geral, em toda a região nossa aqui. Mas eu acho que a melhor pista é quando a gente ganha. Né? Essa é a melhor pista, né? Então qualquer pista é boa. A tua, né? No caso, foi qual, então? Assim, a que tu ganhou, qual que foi? Foi lá no Beto Carreiro. Ah, no Beto Carreiro. Foi lá no Beto Carreiro. Então é muito gostoso, prazeroso tu correr no kart e sentir a adrenalina. Porque assim, ó, às vezes as pessoas me perguntam, né, aqui no privado, assim, mas como é que vocês conseguem ter um prazer em correr em alta velocidade e tal? Que na verdade é o prazer de guiar a máquina que é gostoso, né? É o prazer de guiar a máquina que é bom. Né? Esse é o nosso prazer, né? De dominar a máquina, de correr com a máquina ali. Esse que é o maior prazer, entendeu? Então, é isso. Né? E o coraçãozinho, como é que tá? Tá casado, enrolado, solteiro? Eu tô na night. Não, eu tô bem. Não tô casado. Tá enrolado. Né? Hoje em dia é tão difícil, né? Hoje em dia, para falar em casamento hoje assim, tem que ganhar na Mega Sena, né? Porque os dois têm que estar ali juntos, né? Não um melhor do que o outro, né? Ninguém tem que estar acima de ninguém, tem que ser os dois juntos, porque eu acho que eu penso assim, eu respeito quem pensa diferente. E não casei ainda não. Eu não me preocupo com isso. Eu acho que a hora certa, quando vir, vai vir, né? A gente melhor estar só do que mal acompanhado, né? Mas, claro, a hora que a oportunidade vir... É aquela história da tampa da panela, né? Quando encaixa, vai embora, né? Então, não tem que ter, né, se precipitar, ou, enfim. Eu deixo acontecer naturalmente. E faço a minha parte, né? Tá aberto, então. Tá aberto para o que vier e abraçar os meus defeitos. Porque assim, ó, estar com alguém na alegria é tão fácil, né? Estar com uma pessoa na alegria, quando tá tudo legal, é muito gostoso, né? Eu penso assim, né? Eu acho que até tem uma teoria minha que eu brinco. Tem que namorar 10 anos. Hoje, no tempo que a gente vive hoje, não na época. Hoje nós temos que namorar 10 anos. Ah, mas está enrolando a pessoa? Não. Tem que namorar 10 anos. Por que 10 anos? Porque 10 anos tu vai conhecer a pessoa. Tu vai passar frustrações, problemas, dificuldades. E é nisso que realmente tu vai ver se a pessoa vai estar do teu lado. Seja um dos dois. Não estou falando do homem. Não estou falando de homem. Estou falando da mulher e do homem. Isso eu estou falando para os dois. Tem que realmente estar... na época, eu lembro que quando eu era nos anos 2000, eu estava na escola e tinha alguns homens, talvez tu pegou essa época também, que namoravam muito tempo. Aí eu falava assim para um amigo meu, nossa, aquele cara tá 7 anos com aquela mulher. O cara, aí a primeira coisa que a gente conversava, eu e um amigo meu no futebol, né? Tá enrolando a menina, tá enrolando. Não, pois é. Não, pode falar, fica à vontade. Pode falar, fica à vontade. Eu falo bastante. 7 anos, tô 20 anos. E um conselho que eu dou é paciência e ser amigo um do outro, ser companheiro. Sim. Não, eu acho que tu tem que poder contar com a outra pessoa, entendeu? Sim. E sempre renovar, né? Porque assim, fica muito no cotidiano. Eu vejo que tem muito casal que fica na mesma. Aí aquele ali, eu vejo separações hoje assim. Eu fico muito triste, cara. Essa semana, claro, não vou falar aqui, uma coisa mais particular, mas teve um vizinho meu que se separou e eu fiquei muito triste, cara, assim, sabe? Porque eles têm 2 filhos. Aí aquele ali, desculpa até falar isso, mas assim, aquele ali me broxou assim de uma tal forma, porque eu acompanhei o começo deles, assim, eu era bem mais novo na época. Eles ficaram muito tempo, eles estavam 20 anos quase juntos.
E eu lembro no começo deles, eu era bem novinho, eu lembro, né? Eles iam para bailão, eles iam para festa, tal, no começo, eles eram nunca separados. Aí agora eu fiquei sabendo que, né, ela não quis mais, separou, tal, assim. Eu fiquei tão triste, porque, assim, desanima um pouco, né? Não ter mais essa, né? Então, eu acompanhei um pouco ali Tu eles. tu tem que ter o teu tempo com o teu namorado, teu marido, Sim. né? Mesmo com filho, eu tento ter aquele tempo pra gente passear, namorar, sair. Se tu ficar, eu não tenho dinheiro, eu não posso, isso vai acabando com o casamento. Não precisa gastar dinheiro com presente caro, mas lembra, vai no mercado, compra um bombonzinho para tua esposa, né? Compra um chocolate para o teu marido. Eu, às vezes, mando o almoço para o meu marido, né? Passo lá e deixo o almoço para ele, porque a gente trabalha perto. Às vezes eu boto um bombonzinho, uma barrinha de cereal junto com o almoço, um bilhetinho. Que legal. A gente fez 15 anos de casado, eu mandei um bilhetinho Hoje de feliz ainda? aniversário. Não, a gente fez em setembro, dia 29. Ainda não comemoramos ainda. Não, mas vocês fazem isso hoje ainda, depois de... Sério? Tem que fazer, tem Que que legal. fazer. Senão, morre. É isso que eu falei anteriormente. Eu tenho uma amiga que se separou porque disse que estava morando com o irmão. Porque não tinha Olha, mais esse carinho ali de namoro. Quando tu é namorado, tu leva a tua namorada para passear, tu leva ela para fazer um lanche, tu compra um chocolate, qualquer coisinha que lembre, né? Ó, lembrei de ti, entendeu? Manda uma mensagem, eu te amo, sabe? Assim, do nada. Meu, muito bom. Tem que fazer isso, senão o casamento morre. Sim. Poxa, que loucura, né? A mulher. Eu nunca tinha ouvido isso, uma mulher falar, poxa, tava morando com o irmão. Que decepcionante, né? Isso é um sinal, como eu falei antes ali, né? Isso é um sinal realmente da não renovação, né? Em termos de presentes e algumas coisas, eu assim, de mimo, digamos assim, eu fiz, né? Então, essa parte eu não vou me condenar, né? Mas, claro, é como tu falou ali, cara, assim, o relacionamento... Mas no começo todo mundo faz. O problema é depois quando tu casa. Ah, Dia das Mulheres não precisa comemorar. Ah, dia... Precisa, nem que seja um bombonzinho, uma florzinha, sabe? Vamos comer o cachorro quente para comemorar o teu dia. Sim. Eu sei que muita coisa é só comércio, mas assim, a gente se sente assim, ouvida, vista, sabe? Valorizada. Exatamente. É aquela coisa de não virar rotina, né? Essa é a verdade, né? Porque, tipo assim, sair é muito bom hoje, né? E, enfim, relacionamento é um pouco complicado de falar, né? Para quem realmente, né, realmente não encontrou a pessoa certa, porque é algo... É aquilo que a gente falou aqui, né? Tem que ter sempre o consenso um com o outro. É como eu falei, os defeitos. Quando eu falei dos 10 anos ali para ti, é isso que eu penso, né? Na tua pergunta que tu fez ali do casado ou não. É isso, assim, eu posso estar errado, tal, mas assim, claro, é um exemplo que eu dei de 10 anos, mas assim, fique bastante tempo com essa pessoa para ver se essa pessoa, seja ela ou ele, estejam com vocês, né, com a pessoa, contigo, com ela. Essa pessoa tem que estar contigo na hora da dificuldade. É aí que tu vai ver se a pessoa... Porque a gente falou de Covid no começo dessa live aqui. Quantas pessoas terminaram porque o marido perdeu o emprego? Que absurdo isso. É ali por estar muito tempo com a pessoa dentro de casa. Bom, pois é ali, assim, sabe, é uma coisa que eu não consigo entender. É ali que realmente ela ou ele teria que estar com eles ali junto. É nessa hora do aperto, que eu falei anteriormente ali, que teria que estar junto. Claro, eu não levo isso para mim. Né, eu não estou assim abalado com o que aconteceu e não vou nunca mais querer achar alguém. Não é isso, eu não penso isso, né? Eu tenho uma autoconfiança muito grande. Eu sou um homem muito autoconfiante, né? Então assim eu não tenho essa, porque tem muito colega meu que é solteiro e fica, ai meu Deus, como é que eu vou achar uma mulher? Olha, estava acontecendo a pandemia, a minha tia terminou com fulano, com meu tio e porque estava em casa ele perdeu o emprego. Então eu penso assim que é como tu falou, é renovação, é estar sempre ali parceiro, como eu falei agora, na hora da dificuldade maior, às vezes um ente querido da família, alguém que morrer, porque a natureza da vida é essa, né? Então assim, não vai ficar do lado da pessoa numa pandemia, num alguém ente querido, porque na alegria é muito fácil ficar, né? Quando tem dinheiro é muito fácil ficar, quando na alegria é muito fácil ficar, viajar para fora é muito fácil ficar, jantares caríssimos é muito fácil ficar com uma pessoa dessa. Agora, na hora de dificuldade, que é interessante tu valorizar essa pessoa. É assim que eu penso e é assim que eu vou pensar sempre. E quem estiver do meu lado, né? E eu ver que realmente
eu também vou estar do lado dessa pessoa, evidentemente que sim, não é só ela para mim. Eu sou muito passivo nesse sentido de estar próximo e junto, e já provei isso com as minhas ex-namoradas. Eu nunca deixei de estar próximo quando eu estive com elas, assim, no velório de alguém da família. Enfim, já aconteceu algumas vezes de eu estar numa dificuldade, né? Ó, comprar um remedinho aqui e tal, estava meio doente. Já aconteceu de eu fazer isso. Então, eu acho que não depende só de mim. Não que eu seja perfeito, tá? Eu tenho minhas falhas, meus defeitos. Não é fácil. Todo mundo, né? Não Todo é, mundo tem defeitos não e é fácil qualidades. não é fácil de lidar comigo, mas não é impossível. Então, eu acredito que Eu também não sou fácil. Quando tem um amor maior, eu acho que tudo supera. Mas vale a pena. Vale a pena, claro. O pessoal estava perguntando se tem diferença, tem um gostinho especial ganhar no Beto Carreiro, a corrida. Olha, o Beto Carreiro é uma pista muito interessante, muito legal, né? É uma pista diferente. Lá são duas pistas, né? Lá elas têm a pista 1 e a 2, né? A pista 1 é mais velha, tem mais tempo. É mais fácil de guiar. Mas assim, não tem a melhor pista, né? Acho que a melhor pista é quando, na verdade, não importa o lugar que a gente corre, né? O gostoso é nós ganhar a corrida, né? Aí tem um sabor diferente. Então, não tem assim, uma pista preferida. Eu não tenho. E qual é a corrida que foi mais suada de ganhar? Olha, teve uma história engraçada que eu tava correndo na Speedway e a gente estava fazendo um aquecimento de motor nos treinos. E eu falei pro Marcelo assim, vai queimar o pé até no joelho, mas eu não vou parar de acelerar esse kart e fazer ele ter o giro maior. Aí eu fui aquele dia assim, foi um dia de treino, né? Foi um dos piores dias da minha vida, porque eu queimei quase o pé todo, que esquentou ali a hora que eu tava no asfalto, no calor, assim, no verão, era em março. Eu lembro que eu falei, se esse kart não fazer a pontuação que eu quero ali no que a gente estava fazendo a contagem ali do tempo, né? Se ele não passar, eu estava trabalhando em cima do motor. Se ele não passar o tempo que a gente quer, eu vou pode queimar até o joelho. Eu não vou parar esse kart de jeito nenhum. Então acho que foi o dia pior assim que eu. Aí eu acabei com o meu pé. Ali a sapatilha ali, né? Junto com aquele calor, pode queimar até o joelho. Eu não vou parar esse kart de jeito nenhum. Então acho que foi o dia pior assim que eu. Aí eu acabei com o meu. Se ele não passar o tempo que a gente quer, eu vou pode queimar até o joelho. Eu não vou parar esse kart de jeito nenhum. Então acho que foi o dia pior assim que eu. Aí eu acabei com o meu pé. Ali a sapatilha ali, né? Junto com aquele calor do asfalto ali, terrou até o final e, enfim, aí eu esquentou tudo, assim, né? Tudo quase me pelei todo. Então foi o pior dia assim dentro de um kart. Para mim assim foi bem difícil. E é isso, né? Todo o trabalho, tudo que tu faz com vontade assim de vencer, sempre tem esses custos, né? Essa coisa de dificuldade para tentar alcançar um tempo melhor. Então, ali não é diferente. Então, Uhum. queimou, e literalmente queimou o pé ali, fiquei com bolha no pé durante 2 semanas. Ui. E o que aconteceu lá no ano que tu foi campeão, que tu não se deu bem com o mecânico? O que houve? Isso foi no ano de 2018, foi no começo. Eu chamei esse cara para vir trabalhar comigo, ele veio e tal. E ele entendia muito de motor, ele entendia muito, muito mesmo, assim, ele era muito profissional. Só que teve um final de semana que a gente foi fazer o treino, isso 2 meses depois, e eu falei assim pra ele, ó, oh, fulano, tá acontecendo isso e aquilo no kart. Aí ele pegou, falou, não, beleza. E ele é tipo um engenheiro, ele anotava as coisas para detectar o que está acontecendo, para analisar para o motor na corrida ter uma potência maior e tentar tirar o máximo de segundo que ele pode dentro do regulamento do motor.
Aí eu falei pra ele, ó, tá acontecendo isso, tal, né? Ali ela tá tendo, o Cássio tá tendo um peso aqui, ele não tá conseguindo correr na curva 2, né? Na curva 7 ele dá uma mexida, ele sai fora da pista, tal. Expliquei para ele o que aconteceu, porque assim, ó, tu tá no teu carro, o teu marido tá no carro, tu conhece o teu carro, como é que ele é, o barulho que tu tá acontecendo na tua moto, no teu carro, tu já conhece porque tu dirige ele sempre ali, tu já tem um conhecimento do que tá acontecendo no teu carro. E lá a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Eu passei essas informações para ele, o que estava acontecendo, foram várias. Aí ele anotou. Aí, aí eu achei que ele, no segundo treino, aliás, na corrida, no mês seguinte, eu pensei que ele tinha realmente feito aquilo que eu pedi para ele. Porque eu sabia o que estava acontecendo. E ele iria arrumar para mim. Aí chegou lá, ele, tipo assim, aí eu falei para ele, pô, aí eu na corrida, aí acabou a corrida e tal, eu falei assim, foi na corrida, não foi no treino. Aí eu falei, pô, será que ele, ele mexeu nesse pistão? Por exemplo, se ele mexeu no pistão ali alguma coisa, porque tava muito, né? Tava diferenciado ali a hora enfim, que eu tava andando ali, eu senti algo diferente, que não mudou nada. Os pneus ficaram com a mesma aderência, o pistão ficou do mesmo jeito, entendeu? Tipo assim, não mudou praticamente nada. Eu pensei, será que meu pé tá mais pesado, que eu não consigo fazer aquela curva direito? Porque tava a mesma coisa. Aí eu fui lá e falei para ele, no final da corrida, foi na corrida ainda. Eu perdi a corrida, inclusive, porque o carro estava a mesma coisa. Aí eu falei para ele, fulano, aconteceu isso na corrida e não mudou nada. Tu acredita que ele olhou com a minha cara e falou assim, ó, não, mas eu não mudei nada. Eu deixei do jeito que estava. Porque eu acreditava que ele iria modificar conforme a corrida. Aí eu olhei para a cara dele assim, aí eu cheguei até pro Bernie, que era o diretor. Eu falei assim, não, se não for para ter um mecânico que me respeita, que assim, que não faça aquilo que eu estou pedindo para ele, porque eu tô lá, eu tô sabendo o que tá acontecendo no carro. Eu não quero um cara assim para mim, entendeu? Então, não quero. Aí foi onde, né, não teria como ter uma pessoa que não te ouve ou não consegue, enfim, trabalhar junto contigo naquilo que o kart tá ocorrendo. Né? Então, foi desagradável, assim, tal, mas, enfim. Mas é um grande profissional, um cara que. Só que ele era para ter feito, né? Não era para ter deixado ele no vácuo, digamos assim. Então, foi uma coisa assim, desagradável. Agora o Marcelo não, né? O Marcelo, aí depois ele veio e tal. Ele é colega meu, o Marcelo veio também, me ajudou, né? Me auxiliou, tá sempre comigo. Ele é um cara que me entende, né? Ele tá sempre ali, ó. Aí aconteceu isso, ele já foi lá, ele mexeu e tal, né? No motor para ver se realmente poderia tirar o tempo maior. E foi isso que houve. Ele me entendeu, encaixou a tampa da panela. E no final ganhamos o campeonato, né? Então funcionou, né? Funcionou, claro. E o Berner falou que vai muitas mulheres lá te assistir na corrida, estava meio preocupado se tu ia render na corrida ou não. Isso é verdade? Verdade ou mentira? Mentira pura dele. Tudo mentira. Bobice. Não é tudo isso também, não. Tu ganhou a corrida em cima do Breno e ele estava liderando a corrida e ficou dando tchauzinho. E aí o carro dele, o motor quebrou. O que aconteceu? Conta como foi essa história aí. O Breno é louco. Dando tchau lá pra torcida lá. Ele já estava comemorando antes? Ele tava lá comemorando a vitória, tipo assim, já nas voltas finais lá, se achando. Porque o Breno, pra quem não sabe, ele ganhou o campeonato de mim um ano antes, em 2017. Aí foi aonde isso aconteceu em 2018. Aí lá, tal, dando tchau pra torcida, assim, pra plateia, tal. Aí o motor, apagou o motor dele. Apagou o motor dele. Aí eu passei por ele, dei tchau pra ele. Tchau, não sei o quê. Passei ele chegado e ganhei. Aí eu dei tchau pra ele no final, assim, tchau. É o famoso que não pode comemorar antes do tempo, né? Exatamente. Então, tava com a Por que tu aparece pouco nas entrevistas? Como é que é? Por que tu aparece pouco nas entrevistas? Tu não gosta de fazer entrevista? Eu defendo uma causa assim. Hoje, no Brasil, quanto menos tu aparecer, melhor. Né? Aí tem um amigo meu que fala assim, mas não adianta tu falar isso, tu já ficou conhecido. Não adianta mais tu achar que não resolve. Mas eu dou algumas entrevistas assim, eu falo com pessoas, né?
normais, assim, só que não fico, né, assim, diariamente, né, dando várias entrevistas. Então acho que, enfim. Mas eu gosto da entrevista, eu gosto de falar, eu gosto muito. Agora veio o podcast, né? O famoso podcast, né? Então, que é o novo rádio brasileiro, digamos assim. Que aquele, querendo ou não, é um rádio brasileiro antigo, né? Mas com câmera filmando, enfim. Só gravando, né? Gravando. Como nós estamos fazendo aqui, né? Um bate-papo bem gostoso. Mas eu sempre fui tagarela, eu sempre fui muito comunicativo, né? Então, tem pessoas até, inclusive, que não gostam muito de mim porque eu falo bastante. Mas a vida é assim, né? Tem pessoas que falam, tem pessoas que não falam, né? Tem pessoas que são mais caladas, são mais ou menos caladas. Outras se divertem com pessoas que têm mais intimidade, né? Então, eu respeito cada uma delas, né? Então, eu sou uma pessoa assim que eu não vou mudar o meu jeito de ser, né? Então, quem gostar de mim vai ficar perto de mim, de quem eu sou, do jeito que eu sou. Então, eu gosto de quem eu sou, então eu amo conversar com pessoas comunicativas, né? Tu é uma delas, tu és uma mulher realmente, né? Que é uma pessoa comunicativa e tem é uma grande amiga que tem essa coisa no sentido de se comunicar também. Eu acho muito legal isso. E tu pode notar, né? Tu é profissional da área também, tu sabe melhor do que eu que é difícil as pessoas interagir. Tem pessoas até que gostam de interagir, mas não conseguem pela vergonha, né? De estar ali interagindo, falando e tal. Mas é muito bom se expor, é muito legal, às vezes, né? Se expor assim. Mas eu nunca tive esse problema, não, eu comecei com uma brincadeira e já tenho 14 mil seguidores. Olha que legal. Então, todas as redes sociais, né? Ah, sim, aham. Sim. Mas eu gosto. Não ligo pro que falo. O pessoal gostou, tá bom. Sim. É verdade. Ó, até meu tio tá assistindo aí, ó. Beijo, tio. Oh, que legal. Os 920. Adilson. Ah, o de cima. O 920 underline aí, um abraço. O Adilson, um abraço. Abraço pra todo mundo aí. Prazerzão falar contigo. Eu vejo que tu é um rapaz bem centrado, bem honesto, responsável. Então, eu sempre te indico aí, sempre falo bem de ti. Então, depois eu mando, continue assim. Depois eu mando o teu pix lá que tu me pediu no privado. Eu tô brincando. Vou mandar o número. Beijo, pessoal. Me siga aí, siga o Colossini. Um beijo, até o próximo vídeo. Valeu, Dani. Um abraço. Um abraço. Foi um prazer falar contigo. Igualmente. Valeu. Tchau.